É o Vida e Saúde começando na sua vida. Tudo bem por aí? Hoje é quarta da saúde mental e nós vamos falar de um assunto muito importante, um assunto que faz parte da sua vida, não é, doutor César? Tudo bem? Sim, tudo bem, Teru. Que bom a gente estar aqui de novo, né? Falar uma coisa importante para o pessoal de casa, que é algo do dia a dia, né? Rede social, celular, computador, muito tempo gasto nisso. Vamos conversar sobre isso. Estamos recebendo o psicólogo, doutor Daniel. Seja muito bem-vindo. Como é que tá? Obrigado, Teru. Um prazer estar de volta aqui com vocês num tema tão atual. Relevante, necessário. Você já parou para pensar quanto tempo você passa aí nas redes sociais? É mais do que você gostaria? Eu tenho certeza que a resposta é positiva. Você já se percebeu aí ansioso porque deixou o celular em algum cantinho perdido por aí? Pois é, o impacto do mundo digital na nossa saúde mental é maior do que nós costumamos imaginar e hoje o psicólogo Daniel Lemos e também o Dr. César Vasconcelos vão contar pra gente como é possível equilibrar o uso da tecnologia e também evitar os seus efeitos negativos, claro, como a ansiedade, a comparação social e a dependência digital. E temos reportagem por aqui, Dalila Santana procura saber, na verdade, sobre como as pessoas lidam com a pressão do universo digital. Quais os hábitos que mais afetam o seu bem-estar. E hoje, como você já sabe, é dia de mandar a sua pergunta para cá. Manda porque os nossos especialistas vão responder ao longo deste programa, tá bom? Está só começando e eu trago para vocês uma reflexão bem curta, bem rápida do Devocional da Mulher, Amor Perfeito. E hoje o texto diz assim, olha, 1 João 2,26. Quem diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Doutor César, esse verso vem já como primeira dica aqui dessa moderação que nós devemos ter e que é tão difícil de alcançar. Às vezes a gente exige do marido, né? Larga esse celular, você não fala comigo, ou quer que os filhos fiquem mais desconectados da tela, mas eu preciso ser exemplo, é o que a Bíblia está dizendo aqui. E como é que Jesus andava, né? Será que ele teria o celular na mão dele? Eu acho que ele teria. Eu acho que sim, claro. Só que ele ia ter um momento com o celular, um momento com o povo, um momento sozinho, um momento com os 12, né? Ele ia dividir equilibradamente o tempo, né? Jesus seria conectado, mas sobretudo com o Pai. Olha só, nós precisamos conhecer mais, saber como Jesus andou, para então poder imitá-lo, como propõe aqui esse verso de 1 João 2,6. Que Deus nos ajude. Vida e Saúde está começando, são 30 segundos de intervalo agora para você convidar os seus amigos para assistir junto com você esse Vida e Saúde. Até já! Vida e Saúde começando aqui, vem pra cá hoje, vamos falar de saúde mental. Toda quarta-feira é dia, você sabe. E eu sei que você já sentiu em algum momento aí como o universo digital tem roubado da sua presença física ou da atenção pessoal de alguém que você ama. Doutor César, eu sei que o senhor já ouviu também muitos relatos a respeito disso, né? Sim, esse é o dia a dia, né? Na clínica a gente vê e-mails que eu recebo, essa luta, né? Ele não conversa comigo, ou ela está muito ocupada lá com o seu tablet e tal. Isso vai criando algumas confusões na família e temos que atentar para isso. Doutor Daniel, o universo digital precisa dessa discussão de hoje, o universo real, na verdade. Nossos relacionamentos agradecem. Nós vamos ter essa conversa boa e você é parte dela, é claro. Você está com a sua pergunta aí, está com a sua queixa na mão? Manda aqui pra gente, nosso WhatsApp está aberto para você a partir de agora. Comentário, dúvida, como ter saúde mental no universo digital. De repente você não está nem reclamando de alguém do seu lado, você está se sentindo aquém porque está sofrendo algum prejuízo de
passar mais tempo no virtual do que na realidade, tá? Nosso WhatsApp para você mandar aqui a sua participação é o 12982660004. O QR Code aqui, ó, também te leva a esse contato, então você pode falar com a gente sempre que aparecer esse código aqui, aponta a câmera do seu celular aqui para ele e aí vai aparecer um códigozinho pequenininho, clica nesse código e você já vai estar no nosso WhatsApp. Combinado? Então tô esperando, tá? Quero saber tudo sobre esta relação da perda da saúde mental em relação ao uso das redes sociais ou do mundo digital, do mundo virtual, melhor dizendo. Como é que o uso excessivo das redes sociais pode estar impactando a saúde das pessoas, doutor? Teru, realmente há vários impactos, né? Um dos principais é uma sobrecarga cognitiva. Então, esse excesso de informações tem realmente cobrado um preço do nosso cérebro. Curioso que no ano passado, 2024, o dicionário Oxford elegeu uma palavra, um termo, na verdade, todo ano eles fazem isso, e o termo eleito foi brain rot, que é o apodrecimento do cérebro ou cérebro podre, que basicamente resume um estado cognitivo de pobreza, de um anuviamento mental por causa do excesso de estímulos, de informação. Na verdade, o tanto de informação com a qual nós entramos em contato no dia a dia, durante um ano, por exemplo, pouco se aproveita, pouco é útil, na verdade. Então, essa sobrecarga cognitiva realmente tem cobrado de nós um preço. Assim como déficit de atenção, concentração também, a ansiedade, estresses. Então, são coisas que vão se acumulando e, claro, levando para o nosso corpo também, como sono perturbado, problemas de postura, por exemplo, e assim por diante. Doutor César, é inegável, a gente tem muitas facilidades por conta dos aparelhos digitais, né, dos celulares, computadores, das nossas telas, informação, a proximidade com parentes, com amigos queridos que antes era praticamente impossível, agora está a um clique de distância, mas a gente também tem esse outro lado da moeda. O outro lado da moeda é que o virtual não substitui o presencial, né? Nunca substitui, quer dizer, sempre, se a gente pensar em termos até teológicos de criação, nós somos criados por Deus como seres humanos colocados no jardim, natureza, para a comunicação, né? O ser humano é um ser gregário, ele precisa de ter contato com outro semelhante e esse contato, ele para funcionar bem e para o cérebro funcionar bem, ele é mais importante que seja presencial do que virtual. Uhum. Então, você vê que já fizemos um programa aqui com o assunto de pediatria, né, de crianças e telas, né? E a Sociedade Brasileira de Pediatria diz que até 2 anos de idade não se deve dar nenhum tipo de tela para as crianças. Mas a gente pensar em termos adultos, a gente vai precisar usar o computador, o tablet, o celular e tal. Mas se usar demais, o cérebro também vai estressar, ele vai cansar. E tem muita gente que já tem um diagnóstico até, já tem o CID-11, que é o mais novo, Código Internacional das Doenças, já tem uma classificação para vício em games, né, videogames e questões de telas e tal. Então, o desafio que a gente vai conversar ao longo desse programa hoje é como que eu posso usar as redes sociais, as telas, de uma maneira produtiva, mas equilibrada. Porque se for desequilibradamente, tanto que já tem diagnóstico, já tem tratamento específico para isso, né? Porque afeta a saúde mental naqueles que acabam se tornando adictos, ou seja, viciados no mundo virtual. Olha, a gente tem o dado aqui de que mais de 152 milhões de pessoas são usuários de redes sociais, só aqui no Brasil. Como que essa grande adesão está influenciando a população? Porque agora a gente está falando de grupos ou de redes onde existe uma comparação, existem talvez metas, muito às vezes não esclarecidas, mas que cobram um preço alto para a saúde mental, não é? Vamos pensar nessa trindade dos transtornos mentais, como ansiedade, depressão e estresse. O Brasil tem liderado o ranking de ansiedade. Então, nós temos hoje cerca de 11% da população com algo
nessa área, sabe? Então isso realmente é bastante complicado. Nós temos a questão da depressão. O Brasil lidera na América Latina. Na verdade, o Brasil está em 4º lugar em relação à ansiedade, perdão. Na América Latina, em depressão, o Brasil lidera. Está o 2º lugar nas Américas, com mais de 5%, com algum diagnóstico nessa área. Com relação ao estresse, o Brasil realmente tem muita gente dentro disso. Eu falo estresse crônico, aquele que faz patológico mesmo, que mata inclusive. Então nós temos aí cerca de 46% de pessoas que relatam alguma sensação de estresse nessa área aí. Então realmente é muito complicado. Então a população tem sofrido, muitas vezes por causa de falta de informação ou desinformação. Então isso também gera uma cultura de um consumo de assuntos e notícias muito instantâneas, uma cultura da hiperprodutividade sem cuidar da saúde, ou seja, sem aquela temperança e equilíbrio. Então isso vai gerando uma bola de neve com relação à nossa saúde física, mental e social. Agora, olha, também. Tem um estudo recente que mostrou que os jovens que ficam mais de 3 horas por dia em rede social têm 30% a mais de chance de desenvolver depressão. Uma das explicações para isso é o afastamento da conexão com alguém fisicamente. A outra coisa, essas comparações que se fazem, a gente vai voltar a falar sobre isso depois. Você vê lá teu amigo lá com uma pose lá em Cancún, sei lá na Disney, sei onde você fica invejando aquilo ali, né? Ou uma imagem produzida e tal. Então, por isso que a gente vai pensar nisso mais hoje ainda, sobre a questão de selecionar o que você vê. Porque se você se expõe abertamente, se você não se protege, você está arriscado a desenvolver um transtorno realmente como depressão, um transtorno de ansiedade por conta dessa hiperexposição à rede social. Agora é interessante, porque as redes sociais têm o apelo, né, o apelo inicial, que é que você pertença a um grupo. Ou seja, a ideia de que você vai estar assim, se conectando. Mas as pessoas conectadas às redes sociais estão, na verdade, se afastando umas das outras, inclusive no ambiente digital, porque rola muito dessa comparação, desse sentimento de estar aquém o tempo inteiro, ou o dever de estar buscando o tempo inteiro estar cada vez mais ou melhor, ou numa posição elevada. Como né? se aquelas pessoas que você vê nas redes sociais delas, que colocam só coisas positivas, evidentemente, né? Como se elas não tivessem problema. Né? Então você vê um artista lá, que todo mundo idolatra, e a rede social dele está lá, com o seu carrão, com as suas viagens, com o seu salário hiper, mega grande, tudo isso. E se você vai na vida particular, que às vezes aparece mais depois, tem uma depressão, tem uma tentativa de suicídio, tem uma ansiedade complicada, tem uma dependência química, só que na rede social não aparece isso, né? E quantos de nós escolhemos uma foto de perfil, uma foto, digo, uma postagem, a gente seleciona de várias fotos a que menos se parece com a gente. Não é verdade? A gente quer parecer mais bonitinho na foto. Não é verdade? Doutor. Exatamente. Então, assim, isso acaba gerando até uma distorção de imagem. Tá? Então, aí a gente falando num condicionamento muito severo durante muito tempo, centenas de vezes, isso vai gerando realmente modificações na percepção sensorial de quem somos, inclusive. Uau. Então, assim, isso é muito grave, porque são coisas que entram pela porta dos fundos, nos nossos hábitos, e são corriqueiros, mas isso começa a causar danos mais sérios lá para frente. Talvez explicando o motivo dessa ansiedade, o motivo da depressão de muitos, porque porta dos fundos, a gente... E às vezes não é só um motivo, né, doutor? Isso acaba colaborando para outras questões que estão aí no mesmo caldeirão. Eu acho que assim, para quem está assistindo a gente, é muito importante encarar e abordar esse assunto de uma maneira multifacetada. Você falou muito bem, não é só uma coisinha. É um conjunto de características de posturas. Senão a gente já vai adotar posturas também muito radicais, o que não é o desejado. Nós estamos num mundo conectado, temos que usar a tecnologia a nosso favor. Mas como saber domá-la? Esse é o segredo. Outra coisa também importante é assim, você falou anterior, vou botar uma foto bonitinha lá, né? Claro, a gente vai botar uma coisa feia, horrível, né? Com pijama rasgado. Descabelado lá, né? Então, não tem nenhum problema se você escolher uma coisa que você gosta de você para colocar lá. Mas sabe, a coisa mais fundamental em termos de saúde mental ou de doença mental é o motivo.
O que você quer quando você escolhe aquela postura, aquela foto, aquela informação, aquela notícia que você quer botar sobre a sua pessoa? Qual é o motivo, né? Então, se o motivo é egocêntrico, já está mal. Se o motivo é por insegurança, se o motivo é por uma autodepreciação, então você quer mostrar uma coisa que você não consegue, ou se o motivo é orgulho, ou se o motivo é pedantismo, exaltação própria, lamento dizer, isso joga contra a saúde mental. Então não tem nenhum problema, você escolhe uma coisa bonitinha, uma imagem bonita, uma foto bonita sua, bota lá, mas se o motivo for... como é que eu posso criar amizade com as pessoas? Como é que eu posso melhorar essa amizade? Como é que eu posso passar alguma informação aqui que vai ser útil para aliviar o sofrimento de alguém? Nota 10, aí funciona bem para a cabeça. Olha aí. Vamos dar uma olhada em algumas características que são características comportamentais e emocionais, demonstrando que uma pessoa está viciada em telas. Vamos ver, olha, essa pessoa vai de repente ser negligente com as tarefas e responsabilidades que cabem a ela, que correspondem a ela. Exatamente. Muitas vezes por excesso de tempo, um uso muito exacerbado das redes ou de jogos, o que quer que seja, mesmo com um fim mais legítimo ou com uma certa justificativa, mas a vida não é só uma coisa, nós temos responsabilidades múltiplas, principalmente pessoas que já vão para a vida adulta, né? Então a pessoa começa a negligenciar as coisas mais básicas, inclusive, até o autocuidado. Então isso já é um sinalzinho que alguém já está pisando aí em território mais perigoso. Olha. A gente vê que na questão de jovens é mais comum acontecer isso, de negligência. Por exemplo, chega em casa da escola, tem tarefa para fazer, isso. Né? Mas quer ficar numa rede social. Então... E mesmo a tarefa, eu diria, não sei, precisa haver um limite, né? Porque o Dr. Daniel falou assim, olha, talvez por coisas boas, né? A trabalho, a estudo, você está usando a tela ali, mas precisa ter um limite. Chega uma hora que você precisa se cuidar, precisa cuidar às vezes do ambiente, cuidar de alguém que dependa de você, de um filho, de um cônjuge, de alguém que está do seu lado ali na caminhada. Tem que ter limite. Eu, por exemplo, eu como neurodivergente, eu tenho tendência ao hiperfoco. Então, mas quando a gente se conhece, ou é educado pelo menos a se conhecer melhor, a gente entende quando que o hiperfoco ele pode ser usado por uma boa causa, por um bom momento, mas com algum tipo de limite. A gente se impõe um limite um pouquinho mais severo, porque senão a gente esquece até de beber água, fazer uma coisa importante. Então, mesmo o neurotípico, ou seja, alguém que não tem algum transtorno de neurodesenvolvimento, pode simular o hiperfoco por causa da imersão que é provocada pela tecnologia. Então, isso que realmente é mais perigoso e faz com que a gente negligencie responsabilidades. Vamos dar uma olhada em outro sinal aí que pode indicar que essa pessoa está viciada em telas. Ela tem dificuldade em se desconectar, mas isso todo mundo tem. Uma dificuldade para desconectar, mas vai ser uma dificuldade exagerada? Sim, é uma sensação quase que de abstinência. Ok. Tá? Porque eu quando chamo meus filhos que estão não tem celular ainda, mas às vezes estão assistindo, estão fazendo alguma coisa, é uma guerra para sair, viu, doutor? Então essa dificuldade existe para todo mundo, mas a pessoa viciada ela vai ter assim, aquele apego. Sim, existem situações. Às vezes nós precisamos estar com o nosso celular perto porque estamos aguardando uma notícia importante de alguém no hospital, alguma coisa nesse sentido, alguma coisa do trabalho muito importante também. Precisamos ficar conectados. Mas um bom teste, por exemplo, será que eu consigo ficar um dia sem o celular? Se é um dia que eu posso, não é uma obrigação, não tem alguma coisa que o mundo vai acabar se eu não estiver usando? Qual vai ser a minha sensação de desconforto, de que falta algo, que tédio que será, o que eu vou fazer? Então, são pistas que nos indicam que talvez eu esteja um pouquinho dependente já demais. Tá. Esses dias teve uma tempestade e aí acabou a energia elétrica e acabou o sinal da internet e acabou o sinal do celular também? Em si, né? Okay. Não, o celular da operadora, né? Porque a gente pode acessar pela internet, alguma empresa ali, e com equipamento, ou então pela companhia de telefonia, né? E aí parou tudo e ficou várias horas, que a tempestade fora, deve ter arrebentado algum transformador grande de poste perto da minha casa e tal. E eu fiquei pensando, bom, e agora? Né? Eu fiquei observando a mim mesmo, como é que eu ia ficar naquelas horas ali, né? Bom, a luz eu podia acender uma vela, resolve o assunto, mas não tinha conexão, né? Nem celular, nem computador e tal.
E eu fiquei pensando, se isso se estender por mais tempo, se estendesse, né? Claro que eu tenho que sair dali para outra cidade, trabalhar, enfim, eu vou ter conexão. Mas é uma coisa que preocupa, porque a gente acaba realmente dependendo, se agarrando aquilo ali, né? Então precisamos ter essa percepção da abstinência, como o Daniel falou, quer dizer, um sinal de abstinência. O que é abstinência? É quando você não está usando alguma coisa, uma substância ou um objeto que você está acostumado a usar, e quando você para de usar, surgem alguns sintomas. Que pode ser irritabilidade, insônia, ansiedade, impaciência, nervosismo e tal. Se isso está acontecendo com você, porque se você fica 2 horas sem o celular, porque acabou tudo a energia, então, opa, abre o olho, porque aí tem que começar a trabalhar para resolver esse assunto, né? Olha outro sinal aí que pode indicar que alguém está viciado. Pode ser você, não sei, vamos ver. Se olha com sinceridade. Você se isola socialmente, ou seja, no intervalo da escola, por exemplo. Agora as escolas estão proibidas do uso, né, do celular. Mas uma pessoa que está fazendo uma graduação, que tem uso liberado, né? No intervalo ali, ela se conecta com os colegas da faculdade, da escola, ou ela está ali, na dela? É importante pontuar que muitas vezes o celular ou algum outro dispositivo pode ser um mecanismo de compensação para uma dificuldade social inerente que a pessoa já tenha, ok? Trabalha isso, veja, se conheça, procure ajuda, tá? Mas de maneira desnecessária, quando a gente tem a capacidade ou teria a desenvoltura para nos desenvolvermos socialmente e nós não o fazemos voluntariamente, é justamente o isolamento social, tá? Que é diferente da sensação de solidão. Muitos confundem esses dois termos, tá? A solidão é uma percepção interna de que estamos sozinhos, tá? A gente pode se sentir até sozinho diante da multidão, tá? Agora, o isolamento social é algo que traduz um ato mais voluntário. A pessoa se afasta. Isso. Mesmo que esse voluntário seja meio que inconsciente, sabe? Porque já está tão acostumado com essa prática compensatória, por exemplo. Eu acho que foi uma boa decisão governamental, né, essa, porque eu vi uma reportagem numa TV aberta e mostrava uma escola e entrevistaram algumas crianças ali, juvenis e tal, né, e estava na hora do recreio, tinha o pebolim, tinha o ping-pong e tal, eles estavam interagindo, conversando, brincando com o outro. Eu disse, tá faltando isso, né, porque talvez 50% iria lá brincar e tal, mas 50% ia ficar ali no mundo virtual. Então, é uma proteção para o cérebro. Tem vários estudos científicos que mostram de que pode haver até atrofia cerebral por conta de uma hiperexposição a mundo virtual. Vamos dar uma olhada em outro sinal que pode indicar a dependência, o vício? Olha aí, tempo de uso vai ser cada vez maior. Semelhante às drogas. Então, justamente essa sensação de prazer, a gente vai comentar um pouquinho depois sobre isso, mas justamente induz a pessoa a doses maiores. Só que essa dose não é em relação somente ao uso da tecnologia, mas eu preciso do tempo para usá-la. Então, o tempo é uma moeda, a qual eu uso para poder, eu me valho dessa moeda para que eu tenha mais essa exposição, mais a recompensa, o prazer que eu preciso, tá? E quando eu falo esse prazer e recompensa, é no sentido mais amplo do termo mesmo, tá? Bem subjetivo, inclusive. Uma sensação de bem-estar, de descanso. Agora quero pensar em nada, vou fazer alguma coisa aqui. Mas isso, na verdade, acaba não sendo um ato cognitivo superior. Então, essa atrofia que o doutor mencionou é realmente algo que é real, mas é paulatina, é bem gradual ao longo do tempo. Mas, de fato, o tempo de uso cada vez maior e com N justificativas, tá? A pessoa sempre cria uma justificativa própria ou para os outros. Então, o dado frio, assim, para analisar, é quanto tempo eu e você gastamos em redes sociais ou no mundo virtual aí. Eu acho que essa é uma realidade que a gente precisa encarar. Mas eu estou lendo, mas eu estou trabalhando. Mas contabiliza esse tempo, porque a gente está hiper focado ali naquele universo que não é o real, né? Que não é o presencial. E hoje há aplicativos ou até os próprios sistemas operacionais, eles já dispõem de ferramentas para medir isso. É verdade. Medir não somente o tempo geral, mas tempo por aplicativos, softwares, etc. Então, fica aí a dica, dá uma fuçada, pergunta para alguém que conhece e comece a fazer um estudo próprio durante 1 mês, 2 meses. Não faz só durante uma semana, não. Faça um tempo bom e faça depois as comparações e veja, eu acho que está sendo demais. Geralmente, se você fizer isso,
a maior parte das pessoas vai ver que está usando demais. Bom, essa análise é importante. A gente vai falar de alguns outros sintomas que podem indicar os prejuízos dessa superexposição aí no mundo virtual, tá? Agora, eu quero saber o seguinte, gente, será que existe uma relação entre a busca por validação nas redes sociais e também a validação da autoestima das pessoas? Isso é comum de acontecer numa grande parte, talvez mais jovens, mas talvez também não muito jovens, que é aquela questão da como é que vão me encarar, como é que vão me olhar, o que vão pensar de mim. Então isso empurra essa necessidade de ser amado, amada, aceito, valorizado, elogiado, elogiada. Isso leva a pessoa a escolher os conteúdos que vai colocar na rede social que sejam, na imaginação dessa pessoa, produtores desse elogio, dessa valorização, dessa necessidade, recebimento de afeto sendo dos outros, né? Então, não tem nenhum problema a gente querer ser amado. A gente quer ser amado. A necessidade de ser amado é uma das necessidades básicas do ser humano, né? O Abraham Maslow fala sobre isso. Então, a questão é se isso fica obsessivo. O problema é se isso fica um vício, realmente. E só voltando um pouquinho antes, são 3 características básicas, entre outras, que mostram que alguém está viciado em alguma coisa. Pode ser exposição à tela, pode ser cocaína, pode ser sexo, compra, 3 coisas. Primeiro, a pessoa vive pensando naquilo. E fica uma coisa obcecada na cabeça dela. Não consegue parar de pensar naquilo, toda hora, né? No caso do celular, onde é que está meu celular? Que toda hora está pensando naquilo. Segunda coisa é a tolerância. Vai precisar sentir que precisa mais tempo para poder sentir a satisfação que tinha com menos tempo. E o terceiro é a chamada síndrome de abstinência, que no caso seria a pessoa vai ter crise se ela for privada de usar aquele celular ou aquele tablet, aquele computador. Essa crise vai ter ansiedade, insônia, irritação, impaciência, irritabilidade. Então, se está acontecendo isso, é provável que tenha aí uma dependência. Eu acho que é importante só a gente entender também que a gente não precisa pegar aquele nosso imaginário coletivo, desses sinais de vício, naquele extremo, né, que a gente às vezes pode ver num filme, num seriado, mas os pequenos sinais já indicam que a gente já está além do limite. Não espere chegar, né, nessas crises de abstinência, ver que essa questão da tolerância tem sido realmente muito complicada. Então, não espere chegar nesse nível que a gente vê muitas vezes no noticiário, assim por diante. Perceba os primeiros sinais, fica mais fácil sair dessa. Agora, o Dr. César fala aqui, né? Todo mundo gosta de ser amado. No fundo, a gente está buscando isso, mas de muitas maneiras no universo virtual, nas redes sociais principalmente, porque não necessariamente eu vou estar ali pedindo amor, mas eu vou estar querendo mostrar um lado, o meu melhor lado, para que isso aconteça de alguma forma. O que é muito injusto. Eu me lembrei aqui da época que eu era menina, onde a gente comprava revista e via lá pessoas que a gente admirava, e roupa, e postura, e tudo mais, e prêmios. Então era uma coisa muito mais assim, voluntária. Eu ia, quando tinha dinheiro, comprava a revista, via, me deliciava, guardava e acabou. Agora com as redes sociais, isso está assim, num nível muito desproporcional. É verdade. Teru, hoje já era mesmo, uma pressão muito maior do que essa pressão da revista de antigamente. Com certeza, da gente vender nossa melhor imagem e assim por diante. Eu mesmo, hoje, postei, fiz um post sobre mim, um pouco sobre mim, e é claro que eu mostrei o meu melhor, ou pelo menos facetas do lado bom, daquilo que a gente conquista e consegue, mas de novo, se a gente só é guiado por isso, nós buscamos a validação das pessoas só através de conteúdos assim, aí que é complicado. Então, como o doutor falou, não é um pecado a gente ter essa necessidade de pertencimento, nós nos sentimos validados, nós somos seres afetivos, é muito importante, com certeza. Mas como nós usamos isso? Como nós dependemos, nós temos uma autoimagem de que forma? O que nos define, o que nos caracteriza? Então, assim, vem só de fora, vem da minha família, eu perdi meus valores, meus fundamentos. Então, a gente tem que começar a se questionar um pouquinho mais, para a gente começar a se balizar e para sermos funcionais na sociedade. Sim, usarmos aquela máscara social no sentido mais funcional. As pessoas têm que saber o nosso lado bom, com certeza, né? A gente não precisa ficar sendo sincero o tempo todo para estranhos, ficaria esquisito.
mas sermos mais autênticos, esse é o segredo, talvez. Ou talvez mais pontuais. Exatamente. Né, gente? Não precisa estar o tempo inteiro ali, ser onipresente, tá? Vamos fazer uma pausa nessa conversa? A gente volta já já falando mais sobre esse assunto. Você que está se identificando, fica com a gente, mas você pode conhecer mais do trabalho do Dr. Daniel lá no Instagram, no @... Vamos no Daniel? Distintamente no Instagram, tá? Underline, tem no final underline, @distintamente. E Dr. César Vasconcelos mantém o site drcesar.com, tudo por extenso, César com S também. Muita coisa legal por ali, tá? Para você. Bora pro intervalo, mas antes eu queria que você pensasse um pouquinho sobre esse mês especial de doação do Anjos da Esperança. Um novo tempo para o Rio de Janeiro está por vir e a sua doação vai ajudar o Rio a ouvir palavras de fé, paz e amor. Então eu quero muito que você faça parte disso, ajude a Rádio Novo Tempo a espalhar esperança através de guias de estudo da Bíblia, como as nossas revistas Esperança que você vê aqui. Os cariocas vão amar, vai ser muito importante para eles. Doe agora pelo Pix anjos@novotempo.com. anjos@novotempo.com. Olha, a gente volta já então falando mais sobre saúde mental no universo digital e vamos ter a reportagem da Dalila Santana daqui a pouquinho, como é que as pessoas lidam com esse universo. E já mandou sua dúvida? Dr. César e Dr. Daniel vão responder daqui a pouquinho, então pode continuar mandando que a gente traz aqui já já.